Bom, a minha formação básica foi em odontologia na Unicamp. Eu sou cirurgião bucomaxilo, especialista em pacientes com necessidades especiais, e nós trabalhamos com reconstrução de osso desde 88, 89. Por conta deste trabalho, nós acabamos indo trabalhar com o professor Vacante, por um convite dele, no ano de 2000, e começamos a trabalhar com engenharia tecidual. O professor Vacante é um pesquisador, um cirurgião pediátrico que resolveu, há uns anos atrás, começar a desenvolver um fígado. E aí a própria história dele se confunde com a história da engenharia tecidual. Então ele é um dos precursores dessa ideia de se fazer órgãos e partes humanas substitutas, reunindo princípios biológicos com as técnicas da engenharia. Ele trabalha no Massachusetts General Hospital, em Boston, e ele tem um laboratório de engenharia tecidual e fabricação de órgãos. Bom, o Biofabris tem tudo a ver com aquilo que a gente imagina poder desenvolver. A engenharia tecidual, como a biofabricação, não é uma área única. Aliás, hoje em dia não existe mais como uma única área de concentração, tá? Uma área de conhecimento, e sim conhecimento global, e sim conhecimento onde vários profissionais com expertises diferentes se unem visando um objetivo comum. Ora, se o objetivo é desenvolver partes humanas substitutas, não adianta um profissional único tentar fazer isso, porque ele precisa de conhecimentos de várias áreas. Não adianta ser somente um biologista, não adianta ser somente um engenheiro, um físico, um químico. Há necessidade da união destes profissionais, e mais do que a união, profissionais que entendam como os outros trabalham e quais as limitações das outras áreas. Então, eu acredito que o Instituto supra exatamente este ponto, onde há necessidade de outros conhecimentos. Não só com as parcerias nos Estados Unidos, mas também com a parceria muito importante, que é a da Biofab, da Rede Ibero-Americana de Biofabricação, mantido pelo CITED, né? E desenvolvendo alguns pequenos projetos juntos, tanto no Instituto Politécnico de Leiria, quanto no Instituto Politécnico de Girona, que são os nossos parceiros lá, o professor Paulo Bartolo e o Joaquim Ciruana. O laboratório atua especificamente na engenharia tecidual, na biofabricação e na criopreservação. São essas três linhas que nós temos uma atuação mais forte. O objetivo é desenvolver partes humanas substitutas, especificamente em tecidos mineralizados. Esta pesquisa, no caso da engenharia tecidual especificamente, o que nós queremos é reorganizar uma população de células em 3D. E se o doador daquelas células for o mesmo que vai receber, provavelmente, ou quase que com uma certeza bastante grande, não haverá necessidade de tomar medicamento nenhum, porque o tecido é dele mesmo. Não existe uma aplicação específica ainda. Por quê? Tudo que se faz ou se tenta fazer atualmente é visando a reorganização destes órgãos, apesar de no exterior já existirem empresas que estão comercializando algumas partes. Porém, o que me preocupa muito é a estabilidade cromossômica destas células.
Enquanto nós não tivermos a certeza e os testes laboratoriais, sejam básicos ou pré-clínicos, que estão nos mostrando, enquanto não se tiver a certeza dessa estabilidade celular e desse tecido ser um tecido semelhante ao tecido original, eu acho que seria, no mínimo, imprudente você devolver isso para humanos. Existem alguns institutos que trabalham, sobretudo nos Estados Unidos, com um spray de células em áreas com queimaduras severas e se faz o spray, se coloca um curativo oclusivo ligado a uma bomba peristáltica que vai fazer a alimentação destas células e a drenagem do meio de cultura usado, e com isso se tem um resultado muito bom. O importante é que, e isso eu acho fundamental deixar bastante claro, que tanto a engenharia tecidual quanto a biofabricação, o objetivo é regeneração e não reparação. Então eu acho que o momento que a indústria tem agora é um momento delicado, onde no Brasil principalmente está aflorando uma série de pesquisas e sobretudo dentro do Instituto Biofabris, com todos esses trabalhos que estão sendo feitos, talvez seja um momento ideal para que as indústrias olhem com um pouquinho mais de interesse e possam investir nessas tecnologias que com certeza reformularão o pensamento terapêutico. Que o momento delas investirem é exatamente neste início, sobretudo para os pesquisadores que estão em centros de pesquisas públicos, exatamente pela própria legislação. Então talvez o momento seja agora, que talvez demore um pouquinho mais no início, mas com certeza o retorno será certo.